Fala pessoal, e aí, tudo bem? Antes da gente dar sequência no nosso conteúdo de educação financeira, a gente vai tratar sobre um tema aqui que é a questão do tempo, tá? E esse tema é primordial para a gente começar a entender e evoluir nos conceitos de educação financeira que vão demandar estudo, né? Vão demandar a gente se dedicar e também para outros assuntos, né? Pode servir para vocês tratarem qualquer assunto da vida de vocês. Então, o que que a gente, para começar, qual que é a maior queixa das pessoas hoje em dia? A falta de tempo, né? E a maioria delas negligencia a gestão do tempo e sempre diz que está ocupada demais. Então, é normal a gente hoje no dia a dia sempre ouvir alguém reclamando que está sem tempo ou que está com muitas tarefas, né, ocupada demais para poder se dedicar a alguma outra coisa. Mas aí vem o questionamento: será que é falta de tempo mesmo? E será que isso é verdade? É o que a gente vai ver agora, tá? Até que ponto é falta de tempo ou é falta de gestão do tempo? E a grande verdade, pessoal, é o seguinte: uma das únicas coisas que iguala a todos nós, né, é o nosso tempo. Então todos, independente de cor, classe, credo, padrão de estética, a gente tem 24 horas. A gente tem 24 horas para executar aquilo que a gente se propôs a fazer ou aquilo que a gente quiser fazer. E isso é igual para todo mundo. E o tempo, além disso, ele é o único recurso que você não consegue recuperar. Então, o minuto que passou, por mais que eu gravei e tal, beleza, mas você não vai conseguir refazer aquilo naquele mesmo espaço de tempo, né? Então já era, vai ser diferente, vai ser outro momento. O tempo passou, não recupera mais. E aí, as pessoas têm algumas frases típicas, né, para poder falar sobre sua falta de tempo. Vamos ver aqui as principais desculpas. A primeira desculpa, e é a mais direta, né, vamos falar assim, a clássica, é: não estou tendo tempo, preciso de mais tempo. A segunda, não consegui fazer, e daí a pessoa inventa uma série de justificativas, blá, 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 mas não interessa, porque eu não tive tempo. Não muda o fato que ela não fez. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, tá? E a terceira é quando a pessoa te diz assim: te ligo assim que tiver um tempinho, ou faço assim que tiver um tempinho. Isso são frases comuns do nosso dia a dia. E a grande realidade é o seguinte: o problema em si é que grande parte dessas desculpas não tem nada a ver com o excesso de atividades causando falta de tempo dessas pessoas. Em 90% dos casos é questão de má gestão de tempo, falta de prioridades e improdutividade mesmo, né? Mas basicamente, o seguinte: se a pessoa ela é boa nessas três tarefas, na gestão do tempo, na organização de prioridades, em ser produtiva, quando ela te diz que não tem tempo, e vem uma outra análise que é o seguinte: aquilo que você pediu ou quem está pedindo não é prioridade para ela. Então vamos supor, a gente tem que definir prioridades. Então cada um de nós tem uma. Por exemplo, a minha família é uma prioridade. Então, por exemplo, eu tenho várias tarefas no dia a dia, tenho uma agenda é, bastante movimentada, com atividade de desenvolvimento pessoal e profissional, agora mais a tarefa de produzir conteúdo. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela às vezes me pede algumas coisas para poder uma ajuda em internet, alguma coisa assim, e eu acabo sempre dando um jeito de fazer as coisas para ela. Por quê? Porque ela é prioridade para mim. Inclusive, se você tem algum relacionamento com alguém, é casado, com o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, namorada, e essa pessoa nunca tem tempo para você, livre-se dessa pessoa, né? Porque essa pessoa, se ela não tem tempo para você, quer dizer que você não é prioridade para ela. Então, você não é importante para aquela pessoa. Então, por que você vai ficar num relacionamento com alguém que é assim? Quais são os três grandes ladrões, né, do tempo, né, que a gente falou aqui, quando a pessoa tem a má gestão do tempo ali, o que, que pode estar roubando o tempo dela? Em primeiro lugar, disparado são as mídias sociais, em segundo, a internet, e terceiro, a TV, tá? Aqui são alguns dados, a gente não vai se ater a todos, mas os principais aqui. Esse aqui é extremamente interessante: atividades feitas diariamente em computadores e celulares. Os brasileiros gastam 83% em conversas online. Então, o WhatsApp, os messengers da vida aí, né? Então, o próprio Messenger ali do próprio Instagram, né? Aquela mensagem direta ali, o direct, é um dos que puxam bastante. Redes sociais, 56%.
Trabalhando efetivamente, 26%. E aqui eu fiz um comparativo, ó. A gente aqui mostra uma definição de prioridades de como é que a gente usa o nosso tempo, como os brasileiros. E-learning. E-learning é algum aprendizado virtual. A pessoa está aprendendo alguma coisa ali num curso, alguma coisa parando para poder assistir esse vídeo, para estudar algum conteúdo. 6%. Então, nosso tempo está bem dividido aqui, né? A gente vê como é que a gente prioriza as coisas. 94% das pessoas acessam as páginas e perfis diariamente. O Brasil hoje é o segundo país, foi eleito, né, o segundo país com tempo médio gasto em mídia social. Perdemos só para Filipinas. Hoje, o uso de mídia social por região América Latina é disparado a que passa mais tempo, né, diariamente em mídias sociais, seguida pelo Oriente Médio e África, Ásia e Pacífico e depois a América do Norte. Aqui é mais alguns dados, né, onde os brasileiros passam a maior parte do tempo. 95% no YouTube, tá? E aí vai desde assistir vídeos de música, de dicas de alguma coisa. Facebook, 90% no Facebook. E aqui o interessante de 90% no Facebook é que não necessariamente a pessoa está postando alguma foto dela, nada. Na maioria das vezes ela está ali rolando, né? A gente fala rolando, assim, passando para baixo para ver o que, que tem mais. E a pessoa nem se dá conta quando ela vê, já passou 30, 40, 50 minutos ali. O WhatsApp em si toma bastante tempo. O Instagram e o Facebook Messenger, aqui vamos tratar esse. Interessante, 9 horas em média a gente passa na internet, tá? Não vou entrar em detalhes, vocês fiquem à vontade, as fontes estão aqui, vocês podem estar consultando depois, é bem interessante essa reportagem. Aqui vai 3 dicas para vocês ganharem mais tempo, tá? Dicas simples para gerenciar melhor o seu tempo. Primeira coisa que você tem que entender é que organização e foco são igual a mais tempo livre, geram mais tempo livre. Então, primeiro, tenha uma agenda. Então é preciso que você planeje as atividades. Eu sugiro planejar no domingo ali, no final da noite, antes de dormir, faz uma anotação de todas as tarefas que você tem que fazer na semana. Não precisa colocar ordem de prioridade, mas coloca tudo. E geralmente antes de começar um dia de trabalho, uns 15 minutos antes, ou começando, você pegou o serviço às 8. Tire aquele tempo de 8 às 8h10, 8h15. Não tira para bater papo ou para ficar tomando café. Pega aquele tempo e faça uma lista das atividades que você tem que fazer naquele dia, tá? Isso ajuda bastante. E segundo respeite a agenda, que é mais importante até do que o primeiro. Que se você não respeitar a agenda, é melhor nem fazer, porque senão você está perdendo tempo fazendo a agenda, porra. Então isso é um segundo ponto que tem que ter. Mas eu fiz essas duas aí, mas durante o dia chega um monte de gente para poder me tirar o foco, tirar a atenção. Então, ou pedir outras coisas, outras demandas, meu chefe me pediu. Aprenda a negociar. Negocie. Se você consegue encaixar na sua agenda, ou se surgiu uma demanda que é prioridade, né, surgiu uma demanda que você precisa entregar lá para a empresa, que é um relatório que precisa até sexta, e você tinha uma outra agenda, você faz adequações ali na sua agenda, vê o que você pode substituir e faça. Surgiu pedido para você dar um apoio em alguma coisa que não é urgente. Diga não, se você não consegue fazer agora. Ou então negocie, fala, eu consigo te entregar isso daqui 3 dias. Tá? As pessoas, é impressionante, as pessoas no Brasil, elas não conseguem dizer não. Às vezes a pessoa te convida para você ir numa festa no final de semana, você já sabe que não vai, você não tá afim de ir, você não quer ir, às vezes você nem gosta daquela pessoa, e aí você fala assim, não, eu vou pensar, vou ver, talvez, porque você fica com medo de magoar, né, entre aspas, aquela pessoa. E pensando por um outro viés, é melhor você ser sincero e dizer que não vai e não causar expectativa do que a pessoa ficar esperando e em cima da hora você falar, não deu e tal. É bem frustrante isso. E quanto mais você faz isso, menos confiabilidade a sua palavra passa a ter, tá? Então reflitam sobre isso também. Como eu disse, são dicas rápidas, tá? Então, o primeiro foco passa nas prioridades, tá? Definam suas prioridades. Segundo, organize o seu tempo. E terceiro, gerencie melhor, tá? Reflita sobre o seu tempo. Aqui eu deixei algumas reflexões que é para a partir de agora vocês fazerem. Reflita sobre como você tem gerenciado seu tempo, seria um. Coloca no papel mesmo, escreve. Ou seja, tire tempo para isso, né? O que tem feito está te aproximando ou afastando dos seus objetivos e metas de vida? Se tem te aproximado, continue. Se tem afastado, tire. O que você pode fazer para mudar? E o que você poderia reduzir ou eliminar de imediato para conseguir disponibilizar o tempo para algo que lhe agregue mais valor, tá? Isso é extremamente importante. E pelo amor de Deus, por favor, pare de dizer que não tem tempo, tá? A gente acabou de ver que todos temos o mesmo tempo. O que define o que a gente faz ou não faz é uma questão de prioridades, tá?
E vem uma outra reflexão aqui que passa pela continuidade do nosso curso, né? E aí? Mas a educação financeira é uma prioridade para você? Você acha importante? Você acha que precisa evoluir nesse conceito? Aprender sobre investimento, aprender sobre ganhar dinheiro, gastando dinheiro, né? Aprender sobre usar o crédito de maneira inteligente, aprender sobre reserva de emergência, para não depender de um futuro que você é bem incerto, de um risco que você tem, às vezes, governamental. Pode ser que na época que chega a época da sua previdência lá, você tem um governo que a previdência está quebrada. E aí? Você vai fazer o quê? Entendeu? Então, se você tem interesse de continuar aprendendo, ótimo. Venha por esse caminho do sim, eu estou aqui para te ajudar. Se não, é uma pena, não desejo mal para ninguém. Boa sorte, continue aí atolado em dívidas, no que você tiver, ou se não tem dívida, como é que está a sua vida financeira, e que Deus te ajude com a previdência social no futuro. Ok, pessoal? Então era isso. Esse aqui é o nosso grupo do Telegram. Se vocês querem receber mais conteúdos lá, eu estou postando conteúdo semanalmente. A ideia é aumentar o número de conteúdos, mas a princípio semanalmente eu estou postando lá, toda sexta e sábado eu vou estar postando conteúdos lá gratuitos sobre inteligência financeira para vocês. Um abraço.